Os acontecimentos que vou contar nesse momento diz respeito a visões que tive e a experiência de meu cunhado, pastor Marcos Augusto da Silva, que entrou em óbito por alguns minutos enquanto estava passando por uma cirurgia de rim, quando uma equipe médica estava tirando um dos rins que estava tomado por um enorme tumor cancerígeno. Minha experiência se deu no seguinte: 6 meses depois de ter tido a visão das vestes da noiva de Cristo e o tribunal de Cristo, tive uma nova visão em sonho sobre o tribunal de Cristo. Deparei-me com uma mesa coberta com uma toalha muito branca, onde individualmente a vida de cada pessoa era exposta como cartas escritas. Os feitos, atitudes, intenções, pensamentos, palavras ditas, sentimentos, enfim, absolutamente tudo sobre cada um era exposto sobre aquela mesa. O mesmo era para todos, um de cada vez. Então ouvi uma voz que disse: há muitas pendências que vocês precisam acertar antes deste grande dia. Acertem essas pendências enquanto é tempo, para que elas não os acusem quando chegar este grande dia. Acordei-me apavorado. Ao olhar o relógio do quarto, vi que era 3h55 da madrugada, o mesmo horário da primeira visão. Procurando me acalmar um pouco, por encontrar-me muito angustiado pelas coisas que tinha visto e ouvido, acordei minha esposa, contando-lhe tudo o que vi. Depois dobramos nossos joelhos e clamamos a Deus por misericórdia, não somente por nós, mas por todo o seu povo. Meses depois dessa visão, meu cunhado, pastor Marcos Augusto da Silva, ao passar por uma cirurgia devido a um câncer de rim, entrou em óbito durante a cirurgia. Depois de diversas tentativas para reanimá-lo, quando todos achavam que não retornaria mais, o médico fez uma última tentativa. Pela graça de Deus, o pastor Marcos retornou a respirar. Mas o que admirou a todos os médicos e enfermeiras foi que logo depois de ser operado, ainda sedado, o pastor Marcos começou a gritar na UTI: você não teve poder sobre mim, Satanás. Você perdeu. Você não vai levar minha alma. Eu estou firme na palavra. Os médicos e enfermeiros da UTI não entendiam por que ele falava aquelas coisas. Ele continuava a gritar: você não tem poder sobre mim, Satanás. Os enfermos da UTI perguntaram para minha irmã quem era o pastor Amauri, porque ele não parava de gritar pronunciando meu nome e dizendo: pastor Amauri, eu fiquei firme na palavra, por isso o diabo não teve poder sobre a minha alma. Naquele mesmo dia, quando fui visitá-lo no hospital, a primeira coisa que ele me disse foi: eu fiquei firme na palavra, pastor. O inimigo não teve poder sobre mim. Eu fiquei firme na palavra. Senti a presença de Deus ali, naquele momento. Sabia que foi grande a experiência que ele teve. Ele me relatou tudo o que viu quando saiu do hospital. Ele me contou na presença de pessoas que ele foi levado diante do tribunal de Cristo. E ali ele viu exatamente o que eu vi em minha visão. Ele me falou com essas palavras: vai ser exatamente como o Senhor lhe mostrou em suas visões, pastor. Tudo vai ser exposto diante do tribunal de Cristo. Cada mentira, palavrões, calúnias, fofoca, difamação e julgamento que tenha feito contra alguém vai levar muitos cristãos para o inferno se não se arrependerem. Nenhum pecado vai deixar de ser exposto, a não ser os pecados que a pessoa já tenha se arrependido e pedido perdão a Deus. Ele continuou falando: pastor, o Senhor me disse que vai desmascarar muitos líderes. Me falou contra os líderes que têm enganado as pessoas com falsa pregação por causa da avareza. Me falou também que cabe a cada cristão orar apenas, porque ele é o juiz. Só ele tem o direito de julgar a cada um. Falou contra a televisão, o futebol, as músicas mundanas e os demônios que atuam por esses meios. Falou contra a idolatria que está no meio da igreja. Ele também me disse que via demônios na UTI. Quando ele contou isso, entendi que o fato de haver demônios na UTI é que ficam esperando as pessoas morrerem para tomarem posse de suas almas. Ele ainda me disse: pastor, é preciso alertar as pessoas. Todos precisam saber disso. Não vai ser como muitos pensam. Depois dessa experiência, o pastor Marcos viveu em torno de mais um ano e partiu com o Senhor. Para que todos que ouvirem este relato tomem conhecimento, o pastor Marcos Augusto da Silva converteu-se ao Evangelho aos 16 anos de idade e foi fiel a Deus durante toda a sua vida, até os 45 anos. Em todo o tempo como membro e depois como pastor, permaneceu fiel e esteve fiel ao meu lado até o dia de sua morte. Deus lhe usava muito
em suas mensagens. Pregava com esmera sabedoria que causava admiração a todos. Tinha prazer em ouvi-lo pregar. A forma como ele apresentava a mensagem que Deus lhe dava era impactante. Louvo a Deus pela vida desse grande homem de Deus. Fez muita falta ao nosso ministério, mas foi a vontade de Deus tomá-lo para si. Seja Deus louvado por tudo. A respeito do pastor Marcos, não somente eu, mas todos os demais membros da igreja são testemunhas do que digo. Ele tinha um testemunho de um verdadeiro cristão. Tomamos conhecimento do que aconteceu com o pastor Marcos durante a cirurgia através de uma enfermeira que esteve junto no momento e viu o que aconteceu e escutou os médicos comentando que ele tinha entrado em óbito. Até que em uma nova tentativa para reanimá-lo, depois de uma luta exaustiva de toda a equipe médica, quando pensaram que já o tinham perdido, o pastor Marcos voltou a respirar. Sobre essas experiências que tive e a grande experiência que meu cunhado passou, digo o que Deus me mandou dizer, que cada um faça o que quiser e haja como quiser. Quanto a mim, continuarei relatando como estou fazendo agora o que me foi ordenado. Que cada um esteja preparado com sua vida certa diante de Deus para se apresentar diante do tribunal de Cristo, ou esteja preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Caso ao contrário, será condenado diante do tribunal ou será deixado para trás no dia que ele vier buscar a sua igreja. Quero apresentar ao povo de Deus uma pequena mensagem sobre conceito e definição do que é ser cristão. Segundo o que podemos observar nos dias de hoje, e o que na verdade é o conceito que predomina na mente da maioria que fazem parte da cristandade atual, a vida cristã consiste nos seguintes fatores: pertencer a uma igreja, participar dos cultos e demais atividades que a igreja promove, participar dos encontros, congressos e convenções, fazer parte do grupo de louvor, sociedade das senhoras, grupo de jovens, grupo de homens, grupo de teatro, coral, participar das reuniões de células, participar e cooperar com as obras sociais, entregar os dízimos, ofertas e cooperar com o que for necessário, participar da ceia do Senhor, estar em compromisso com a igreja e lutar para o seu crescimento. Enfim, ser participante ativo da igreja como simples membro ou fazer parte do ministério de liderança da mesma. Indiscutivelmente, tudo isso é muito importante e faz parte da vida cristã. Todo indivíduo, na qualidade de cristão, tem que fazer parte de uma igreja local e participar de suas atividades. John Wesley disse: é possível alguém estar dentro de uma igreja e não ter a Cristo, mas é impossível alguém ter a Cristo e não estar dentro de uma igreja. Isto está corretíssimo, concordo plenamente. Entretanto, será que é só nisso que consiste e se define a vida cristã? Ser um membro ativo e participante dos cultos e de todas as atividades de uma igreja? Participar de acampamentos, congressos e convenções? Infelizmente, para muitos da atualidade, todas essas coisas é o que define o viver cristão. Mas ao nos voltarmos para as Escrituras, claramente observamos que a vida cristã vai muito além de tudo isso. Vai além de fazer parte de um trabalho coletivo. Alguém pode até argumentar: mas no que então consiste a vida cristã? Antes de apresentar as diretrizes de uma vida cristã autêntica, meditemos em alguns textos bíblicos a respeito. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, Paulo escreveu: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em Efésios 5:8 ele escreveu: porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E no livro de Colossenses 3:1-14 está escrito: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova
salva para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o veículo da perfeição. O apóstolo Pedro também escreveu em 1 Pedro 1,15: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O apóstolo João também escreveu em 1 João 2,6: Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Essas são apenas algumas passagens que falam sobre a conduta cristã. São inúmeras as passagens no Novo Testamento que falam a respeito. Extraindo dessas passagens bíblicas e de todas as outras que conhecemos, vou apresentar as diretrizes das quais consiste a verdadeira vida cristã. Vou apresentá-las em sequência, não que uma seja mais importante do que a outra. Todas, na verdade, possuem o mesmo valor aos olhos de Deus e são exigidas pela sua palavra. Ser cristão tem a ver com a conduta, comportamento, atitude, modo de agir, estilo de vida. Ser cristão tem a ver com os sentimentos e pensamentos que se cultiva no interior. Tem a ver com a forma como se relaciona com as pessoas. Ser cristão tem a ver com escolhas e decisões que se decide. Tem a ver com renúncia e autonegação de si mesmo. Ser cristão tem a ver com ser santo em toda maneira de viver. Tem a ver com a prática do pudor e da decência. Ser cristão tem a ver com seguir o exemplo da vida de Cristo, vivendo a sua semelhança. Ser cristão tem a ver com o desejo e a vontade de cada um. Tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida. Ser cristão tem a ver com o que se vê e se ouve. Ser cristão tem a ver com a prática da palavra de Deus, tendo ela como manual de vida. Tem a ver em viver para Cristo, pelo qual foi comprado com seu próprio sangue. Ser cristão tem a ver em se conduzir dignamente para com Deus. Tem a ver em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ser cristão tem a ver com o cuidar do próprio corpo como templo do Espírito Santo, com a prática da verdade, justiça, honestidade, pureza e santidade. Ser cristão tem a ver com a prática da bondade, benignidade, amor e paz. Tem a ver com a prática da compaixão, misericórdia e perdão. Ser cristão tem a ver com a prática da paciência e tolerância. Tem a ver com ser correto diante de um mundo corrupto. Ser cristão tem a ver em aperfeiçoar a santificação e o temor de Deus. Ser cristão tem a ver em se afastar de toda aparência do mal, em viver de modo agradável diante dos olhos do Senhor. Ser cristão tem a ver com amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Tem a ver em oferecer o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ser cristão tem a ver em servir e honrar a Deus e ao próximo, em considerar-se morto para o mundo e vivo para com Deus. Tem a ver com não viver segundo o curso deste mundo. Ser cristão tem a ver com participar da mesa do Senhor e não participar da mesa dos demônios. Ser cristão tem a ver com carregar a própria cruz e seguir a Jesus. Tem a ver em carregar em seu corpo as marcas de Cristo. Ser cristão tem a ver em estar pronto não só a viver para Cristo, mas também a morrer por Ele. Ser cristão tem a ver com uma vida de compromisso com Deus e sua palavra, com viver por fé e não por vista. Todas essas diretrizes que acabei de apresentar é o que define o que é ser verdadeiro cristão e é do que consiste a vida cristã. Acima de tudo o mais, isso é o que realmente importa para Deus. É preciso ter em mente que Deus nos observa em todo momento. Ele conhece tudo a nosso respeito. Nada fica encoberto diante dele, como está escrito em Provérbios 15:3, que diz: Os olhos do Senhor estão em toda parte, e ele observa atentamente os maus e os bons. E também no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz: E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Outra coisa importante que não podemos nos esquecer é que ele dará a cada um segundo as obras que tenha feito no corpo, segundo o estilo de vida que escolheu viver, segundo a conduta de cada um, tal como vemos nas passagens que seguem. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz. Ele dá o que a sua conduta merece. Jó 34:11. E a bondade é tua, ó Eterno, pois tu recompensas o ser humano conforme seus atos. Salmo 62:12. Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração, examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Jeremias 17:10. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada
um de acordo com as suas obras. Mateus 17, 27. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Romanos 2,6. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas, por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. 2 Coríntios 5,10. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Apocalipse 2,23. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22,12. Diante disso, podemos dizer sem sombra de dúvida que o mais importante para Deus é a nossa conduta. Todos os seus ensinamentos têm a ver com a conduta, modo de viver e procedimento. O verdadeiro cristão deve andar como Jesus andou. Isso significa que modo de andar, de viver, de ser, de falar do cristão e todos os aspectos de sua vida deve estar de alguma forma em conformidade com a vida de Cristo. A conduta mostra quem a pessoa é realmente, o que é mais importante para si, o que mais se ama e almeja e quem é o governante de sua vida. É a conduta do indivíduo que demonstra se ele é verdadeiramente cristão ou não. É pela conduta que se sabe se a pessoa pratica a palavra de Deus ou não. É pela conduta que se sabe se realmente Deus habita em sua vida. É pela conduta que se sabe se uma pessoa é espiritual ou não. Sim, amados irmãos e irmãs em Cristo, é com nossa conduta em todos os sentidos que devemos nos preocupar, porque é a nossa conduta que vai determinar se iremos com Cristo quando Ele vier buscar sua igreja. De nada adianta participar da igreja em todas as suas atividades e eventos. De nada adianta participar dos grupos internos da mesma. De nada adianta ser cantor, músico, líder de grupo, participar de células de evangelismo. De nada adianta ser diácono, obreiro, evangelista, missionário, pastor, bispo ou apóstolo. De nada adianta viver viajando, pregando de congresso em congresso. De nada adianta ser, fazer, participar, realizar, viajar, pregar, se não se tem uma vida cristã autêntica. De nada adianta tudo o que vem a ser ou fazer, se a conduta diária não condiz com a fé que professa. O que mais vai contar naquele grande dia é a conduta de cada um, quer seja na igreja, em sua casa, no trabalho, na rua, no colégio ou em qualquer outro lugar. Tenhamos sempre em mente, não somos e não seremos salvos de forma coletiva, mas individualmente. Não seremos escolhidos de forma coletiva, mas individualmente. Não seremos aprovados de forma coletiva, mas individualmente. Não é porque alguém simplesmente frequenta e participa de uma igreja cristã que será arrebatado com Cristo na sua vinda. Tem que estar vivendo a verdadeira vida cristã. Quando Cristo voltar, Ele vai escolher e levar para as alturas os verdadeiros cristãos dos 4 cantos da terra, onde se formará a verdadeira igreja de Cristo. Ele sabe, Ele conhece quem vive a verdadeira vida cristã. Sejamos cristãos autênticos. Isso é que realmente importa. Isso é o que vai contar naquele grande dia. Termino dizendo a todos os irmãos em Cristo: estejam prontos, servindo a Deus como verdadeiros cristãos.